recebendo a mensagem. E nós tivemos como tema geral nesta semana a igreja e a realidade presente, a realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos assistindo. E isso buscando despertar a atenção para o mundo no qual nós estamos vivendo aqui nesse tempo de tanta corrupção, de tanta coisa. Nós diríamos que por causa da alta formação intelectual do povo hoje em dia, muitas e grandes universidades e o avanço científico e tecnológico agressivo torna a realidade destes dias incomparável. Estes dias, eles são, na verdade, incomparáveis. A realidade que nós vivemos, ela é incomparável a qualquer época já vivida pela humanidade. Por isso que nós buscamos despertar os corações, porque vivemos num tempo completamente diferente de qualquer época em que a humanidade tenha vivido. Nós sabemos que principalmente ao avanço tecnológico e a filosofia imediatista de vida, nós poderíamos dizer até o pragmatismo, esse modelo de vida que é impingido, na verdade, nas famílias através da mídia e outros meios de comunicação, tem se tornado ferramenta que estão acelerando a corrupção da humanidade em relação aos padrões bíblicos ditados pela inspiração divina a todos os homens. Então nós temos um padrão espiritual, um padrão moral, através do qual nós trilhamos os nossos caminhos. Por sua vez, o nosso sistema, o nosso subtema, melhor dizendo, teve por objetivo despertar a consciência da igreja quanto à sua atuação no seio da sociedade de hoje, qual espera uma ação coerente com sua mensagem pregada. A sociedade hoje espera uma igreja que viva a mensagem que prega. Não podemos mais viver um faz de conta. Você é santo da presença de Deus, e lá fora pede a sua santidade. Não, temos que ser santos lá onde nós estivermos. E nesse subtema, os subtemas que nós tivemos durante a semana, buscou com o objetivo de determinar um tipo de mensagem que deverá ser levada pela igreja ao mundo de hoje. E vimos que os mensageiros, os pastores Vicente de Ângelo e o Gilson da Silva, foram unânimes em apontar que a vida cristã pessoal do crente é a principal mensagem da igreja ao mundo. A sua vida como crente no Senhor é a mensagem substancial que o mundo espera da igreja. Antes da mensagem falada, a mensagem de vida de cada um de nós. Por outro lado, ficou claro que o relacionamento verdadeiramente cristão na vida da igreja local impacta o mundo. E temos por fim que, para selar esse impacto na sociedade de hoje, os crentes têm que ter a convicção de quem verdadeiramente seja o Senhor Jesus. Quem é Jesus? Você tem que ter esta convicção. E esta será a nossa mensagem de hoje. E nós vamos falar hoje sobre o mundo de hoje e a convicção dos verdadeiros crentes. A minha convicção, qual deve ser a minha convicção, qual deve ser a sua convicção em relação à pessoa gloriosa de Jesus. Amém, meus amados? Por isso eu convido os irmãos para nos colocarmos em pé e abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 16, versículos 13 ao versículo 16. Vamos ler todos juntos, está aí no telão.
Leiamos. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus: quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe esta palavra. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, nós como Igreja de Jesus vivemos neste mundo e neste presente século 21. Nós somos os atores desse tempo. Vivemos agora. Nós não vivemos no século passado e não viveremos no século futuro, muito provavelmente, a não ser que alguém alcance mais de 100 anos, talvez pegue o século 22 aí um pouquinho. Porém, nós somos os personagens que vivemos neste mundo e neste presente século como Igreja de Cristo. No entanto, meus irmãos, nós não pertencemos a este mundo. Esta é a grande verdade espiritual. Nós vivemos desse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Foi o Senhor Jesus quem definiu essa posição de existência, quando disse em sua oração ao Pai, pelos seus discípulos e apóstolos, em João 17,14, ele diz lá: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Porque não são do mundo. Nós não pertencemos a esta sociedade. Nós estamos separados por Deus desta sociedade atual. E repete a mesma afirmação em João capítulo 17, verso 16: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Como crente, meus irmãos, como crentes, nós como crentes pessoalmente e como igreja em conjunto, nós não pertencemos a este mundo, pertencemos a um lugar especial preparado por Deus, chamado Reino de Deus. Mas, meus irmãos, estando aqui neste mundo e nesse presente momento da história da humanidade, no mundo está em profunda corrupção social e moral, e tendo recebido do Senhor a tarefa de testemunharmos dele a este mundo, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, aonde o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, deu a missão aos seus discípulos e apóstolos, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então nós recebemos esta missão da parte do Senhor. Missão esta que nós deveremos ter em mente e buscar de todas as formas cumpri-la. De todas as formas como? Orando. É uma maneira de cumprir esta missão. Indo levar a palavra, vivendo o Evangelho, adentrando a esta sociedade e influenciando-a com a nossa presença em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós pertencemos ao reino de Deus, mas estamos envolvidos com esta sociedade. Não é para nós irmos a um convento ou isolarmos, não, é para estarmos realmente no meio do mundo, não pertencendo ao mundo, mas influenciando o mundo com tudo aquilo que pertence
ao reino de Deus. Somente, meus irmãos, nós vamos poder fazer isso mediante a convicção plena em nossos corações de quem seja verdadeiramente o Senhor Jesus para nós. Quem é o Senhor Jesus para mim? Quem é o Senhor Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para os crentes de todos os tempos? Quem foi na mente dos apóstolos de Jesus? O Senhor Jesus. Quem foi o Senhor Jesus para a sociedade dos seus dias? Nós temos que ter esta convicção em nosso coração de quem seja verdadeiramente o Senhor Jesus para nós, porque nós dizemos e propagamos que Jesus é nosso Senhor, é aquele que domina a nossa vida, que orienta a nossa vida. Quem é esse que domina a nossa vida e orienta a nossa vida? Uma vez, meus irmãos, que somos nós que compomos a igreja do Senhor neste mundo, e nestes dias devemos então sermos convictos em nossa fé no Senhor Jesus. Amados, nos nossos corações não pode haver sombra de dúvida sobre quem seja Jesus para nós, pois como já vimos, somos nós os crentes em Cristo que o apresentamos ao mundo. Nós somos responsáveis por quem é Jesus aos homens. Amém? Você já pensou nisso? Qual é o Jesus que você está apresentando aí no mundo? Nós precisamos ter convicção verdadeiramente de quem seja Jesus para nós, individualmente como igreja do Senhor, para que as multidões nele creiam e confiem para a salvação delas. E foi por isso que esta mensagem recebeu o título A Igreja no Mundo de Hoje e a Convicção dos Verdadeiros Crentes, porque só os crentes consagrados ao Senhor desejam saber isso. Há uma multidão de evangélicos, e nós sabemos disso, mas que não sabem quase nada sobre Jesus. Sabem sobre cura divina, sabem sobre outras coisas, sobre músicas gospel, mas poucos sabem verdadeiramente de quem seja o Senhor Jesus. E nós desejamos que nós tenhamos esta convicção plena em nosso coração de quem seja o Senhor. Sendo assim, meus irmãos, meditemos sobre o tema A Igreja no Mundo de Hoje e a Convicção dos Verdadeiros Crentes. Assim, amados, para conquistarmos o mundo de hoje, compreendemos, em primeiro lugar, que a convicção dos verdadeiros crentes devem estar em harmonia com a convicção do próprio Jesus sobre eles. Amém? A nossa convicção como servos de Deus, como crentes do Senhor, deve estar em harmonia com a convicção do próprio Jesus sobre a sua pessoa. Olha o texto. Tendo Jesus chegado